Graça e paz, irmãos. Hoje vamos estar meditando no texto do Evangelho de João, capítulo 10, do 1 ao 5. Evangelho de João, capítulo 10, versículos do 1 ao 5. A palavra diz assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E eu gostaria de falar sobre esse texto um pouco, meditar sobre ele, sobre algumas características em que nós devemos ter como ovelhas do Senhor, para que possamos nos dar bem. E essa palavra, nós muitas vezes nos apegamos à parte de Jesus sendo o bom pastor, mas ele também traz lições para nós que somos suas ovelhas. Então, em primeiro ponto, a primeira característica que a ovelha deve ter é a de ouvir a voz do pastor, que é Jesus. No versículo 3 ele vai dizer: a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Então é necessário que nós estejamos sempre ouvindo a voz do Senhor. E essa quarentena que nós estamos vivendo, ela derrubou as desculpas que nós damos para tentar nos enganar, dizendo que nós não temos tempo, o ativismo é muito grande para tirarmos um tempo para Deus, para fazer o nosso devocional, o nosso momento de leitura, de oração e de adoração ao Senhor, diários. E muitas vezes nós dizemos que eu estou trabalhando muito, estou estudando muito, minha vida está muito corrida e estou muito cansado, mas agora esse tempo nós estamos vivendo de uma pausa, né? Deus colocou nós para pausarmos as nossas vidas, e nenhuma desculpa daquelas que a gente tinha existe, né? Porque nós estamos em casa e com muito tempo para meditar na palavra do Senhor, e o problema é que muitas vezes, mesmo com nada para fazer, mas nós não queremos dar prioridade à voz do Senhor e não queremos ouvir a sua voz. Então a questão é que muitas vezes nós queremos nos enganar, mas a realidade é a prioridade que nós não estamos dando à palavra do Senhor, ao momento com o Senhor. Então, primeiro ponto das nossas vidas como sendo ovelhas do Senhor é que nós precisamos ouvir a sua voz. Nós devemos dar prioridade ao momento com Deus, aos nossos momentos com Deus. Em segundo ponto, a característica que a palavra nos traz é que nós devemos seguir o pastor. Isso está no versículo 4. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Então, segundo ponto, seguem o pastor. Então, aqui ele diz que Jesus ele vai na frente, e nós vamos seguindo. Diz assim: vai adiante delas, e as ovelhas o seguem. Então, Jesus ele vai na nossa frente para mostrar qual é o caminho melhor para nossas vidas, aonde nós devemos pisar os nossos pés, aonde nós devemos andar. E a questão é que
Nós temos ouvido tantas coisas, temos seguido muitas coisas, seguindo pessoas e circunstâncias, situações, ocasiões, mas não temos seguido ao nosso bom pastor, que é Jesus. Então, quem ou o que estamos seguindo? É uma pergunta para nossas vidas. O que nós estamos seguindo ou quem nós estamos seguindo? Por essa razão que muitas vezes nós caímos, nós nos perdemos no caminho, nós fraquejamos, muitas vezes também muitas pessoas tropeçam, se machucam na fé, machucam sua vida emocional e estão perdidas porque não conhecem o caminho, e o caminho é Cristo. Ele vai na nossa frente mostrando o caminho para nós podermos andar seguros. Ele mostra o caminho melhor para nossas vidas e nós precisamos andar por Ele, andar junto com Ele, para que não venhamos a cair ou se machucar, enfraquecer a nossa fé e se perder pelo caminho. Outro ponto que o texto traz, ainda no versículo 4, é que as suas ovelhas conhecem a sua voz. Então, versículo 4 e 5 diz assim, o 4 nós já lemos, mas ainda diz assim, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então, isso essa questão de conhecer a voz de Cristo, a voz de Deus, é resultado de intimidade, é um fruto de intimidade. Nós só podemos conhecer a voz daquele que nós temos intimidade. É assim com as pessoas ao nosso redor e também é assim com Deus. E o que está faltando nas nossas vidas muitas vezes é intimidade com o Senhor, para reconhecer a sua voz. E será que nós temos conhecido a voz do Senhor? Nós queremos muitas vezes que Deus fale conosco, que Deus mostre sua vontade, mas por conta da pouca intimidade que temos com Ele, não conseguimos compreender ou entender a sua voz, nem a vontade do Senhor para nossas vidas. Não conhecemos a voz dele e tampouco entendemos a sua vontade. E isso é porque não temos tanta intimidade com o Senhor. E é preciso que nós colocamos as nossas vidas diante dele e termos os nossos momentos com o Senhor. Agora nós temos todo o tempo para colocar diante do Senhor as nossas vidas. Nós estamos passando por esse momento, mas como meio de fortalecer a nossa comunhão com Deus. E isso serve para que possamos ter intimidade com o Senhor, aumentar a nossa intimidade com Ele, para que possamos entender a sua voz, conhecer a voz do Senhor e assim Ele revelar a sua vontade. A questão é que muitas pessoas estão seguindo e conhecendo a voz dos estranhos, como aqui o texto fala. E os estranhos são o mundo, maus amigos, pessoas que querem nos fazer mal, o próprio inimigo das nossas almas, Satanás. E muitas pessoas estão somente conhecendo essas vozes e não conhecem a voz de Deus. Por isso não conhecem a vontade do Senhor para a sua vida, não reconhecem a voz do Senhor quando Ele nos chama, quando Ele quer mostrar verdades para a nossa vida, quando Ele fala conosco através de mensagens, de devocionais. E assim nós só ouvimos vozes estranhas
Então, que possamos ouvir a voz do Senhor, que possamos a cada dia seguir o bom pastor que é Jesus, e também conhecer a sua voz, fortalecer a intimidade com Ele. Amém.